Olá, vereador. Olá, pessoal de casa. Estamos aqui hoje com o vereador Daniel Gobi para estar fazendo mais uma entrevista aqui para o projeto, né? Vereador, nessa entrevista a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre a sua história, o que você defende aqui na Câmara. E acho que não tem jeito melhor de começar a não ser sabendo a sua história, vereador. Sim, eu sou Daniel Gobi, tenho 42 anos, sou advogado, né? Fiz a faculdade de Direito, advoguei por um bom tempo da minha vida. Sou corretor de imóveis, empresário também no meio imobiliário. Eu fui assessor aqui na casa de 2009 a 2012. Em 2013 eu fui ser secretário de meio ambiente. Por quê? Porque eu advogava por muito tempo no direito ambiental. Então, fui convidado para ser secretário de meio ambiente. Fiquei de 2012 a março, mais ou menos, de 2016. Aí fiquei um tempo fora da política, fui cuidar um pouco das minhas atividades privadas, né, principalmente na minha empresa. Em 2020, fui candidato a vice-prefeito. Ganhamos a reeleição do prefeito na época, né? Eu fui vice-prefeito de 2021 até o final do ano passado, e nesse período eu acumulei a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Quando chegou no ano passado, eu era pré-candidato a prefeito, teve um imbróglio muito grande partidário, intervenções partidárias por parte do partido, vindo de São Paulo, Brasília, e eu não pude manter a minha candidatura a prefeito de pé, não por uma vontade minha, mas uma vontade partidária, e eu resolvi então ser candidato a vereador, né? Então, ganhamos a eleição, apesar de ter montado toda uma campanha para vereador, é totalmente diferente, meu Miguel. A campanha de vereador é diferente de uma campanha majoritária que a gente fala, né, para prefeito. Então, mesmo um pouquinho para trás, a gente conseguiu chegar aqui e hoje estamos aqui na Câmara desenvolvendo o nosso trabalho de vereador. Legal. E o que você defende, vereador? Assim, o que você trabalha? A minha bandeira principal na eleição, e a gente tem buscado fazer isso no mandato, ainda é a questão do desenvolvimento econômico, né? Eu sou o autor da Lei de Parcelamento e Usucapião do Solo, que a gente buscou, na época, mudar a cara de Ribeirão Preto, né? Tentar trazer novas empresas para cá, facilitar, ter um ambiente melhor de negócios, né? Então, vim para cá buscando essa questão. Mas a gente chegou aqui, já tinha um imbróglio também da iluminação pública, que nós pagamos, né, os contribuintes, na conta de luz, e ela não está acontecendo, a PPP da iluminação está patinando, então tem uma CE que é presidida por mim, que a gente está batalhando para pôr a PPP de pé ou acabar com ela e começar uma nova. Temos também a pauta do autismo, temos uma série de pautas que vieram lá da nossa campanha e a gente mantém aqui na nossa luta. Mas a nossa principal bandeira é do desenvolvimento econômico. Legal. Vereador, quais são os seus projetos ou projetos já realizados ou que você pretende realizar? Nós fizemos um projeto de lei que já virou lei, né, que é um programa de apoio ao autismo, né, de colocar a Secretaria de Educação, principalmente, apoiar de fato quem tem o espectro autista. Fizemos um projeto de lei bem interessante que dá benefício às entidades sociais com a isenção do IPTU, ainda não foi votado, mas em breve com certeza vai ser. Temos também um projeto que a gente apresentou lá no finalzinho antes do recesso, que é um projeto de combate à corrupção, que é um projeto de transparência, são 35 artigos, onde a gente meio que obriga o poder público a ter mais transparência, principalmente nos contratos, também criando um conselho de transparência, mas ainda não foi pautado, a gente está ainda amadurecendo com a sociedade civil organizada, conversando. Temos também um projeto que a gente entrou na primeira sessão pós-recesso, agora, né, em agosto, que é o para combater a questão do tarifaço, né? O governo dos Estados Unidos tarifou várias atividades econômicas aqui no Brasil, e nossa cidade, não diferente, foi impactada, né? Então a gente traz um processo de isenção também às empresas que foram afetadas pelo tarifaço. Ainda a gente não pautou, mas no momento certo a gente vai conversar aqui na Câmara para poder
pautar também. Tem vários, se eu for falar aqui vai acabar a entrevista. Vereador, hoje, se você fosse pegar assim para ver, qual que você acha que é o maior problema da cidade de Ribeirão? Olha, o maior problema de todas as cidades brasileiras é a questão da saúde pública, né? Se você fizer uma pesquisa de opinião pública com a população, qualquer lugar do Brasil, eu te garanto, vai dar que é a saúde. Porque a saúde, Miguel, é onde aperta o calo, né? Se você tem seu pai doente, sua mãe doente, ou você ficar doente, seus pais podem ficar transtornados, e se a gente não tiver uma saúde que chega na ponta, que dê qualidade, principalmente no pronto atendimento, né, que são as UPAs lotadas e tudo mais, a gente não consegue ter tranquilidade, né? Então, eu acredito que o principal problema da nossa cidade ainda é a saúde. Depois a gente tem a questão da segurança pública, que é uma questão que no Brasil inteiro a gente tem esse problema, mas também é uma questão orçamentária. Eu acredito que Ribeirão Preto, apesar se você pegar um número a 5 bi 500 milhões, você achar que é um orçamento grande, não é. O tamanho dos nossos serviços públicos, a questão da nossa folha salarial, os investimentos que a gente tem na área da saúde, principalmente, que a gente tem que, direto e reto, aumentar, o orçamento é curto, porque a gente tem também uma questão previdenciária, né? Ribeirão Preto tem um rombo na previdência dos servidores que foram aposentados, que é gigante. No ano passado, se eu não me engano, foi 300 milhões a mais que a prefeitura teve que pôr nos cofres do Instituto de Previdência Municipal. Então, eu acredito que esses são os 3 maiores problemas. Além da questão estrutural, a gente ainda tem muita falta d'água na cidade, né? Mas eu acho que os 3 pontos. Se você tem recurso, você acaba resolvendo o problema também da falta d'água. Se você tem recurso, você pode investir mais na saúde. Se você tem recurso, você pode também investir um pouco mais na questão da segurança pública. Então, se você não tem recurso, você não faz nada, né? Então, eu acho que o maior problema é a questão orçamentária. Certo. Vereador, você teria alguma ideia para solucionar toda essa questão do recurso ali, toda essa questão ali da saúde e da segurança? Olha, a questão da previdência do município é muito complicado, né? Já passaram inúmeras gestões e não conseguiu. Consegue fazendo reformas, né? Aumentando o teto da previdência, acaba afetando o servidor, né? O servidor tem que trabalhar mais para poder aposentar. Esse é um gatilho que vai ficar, não tem solução a curto prazo sem ferir o direito de alguém, né? Então eu digo que é um problema que não vai ser resolvido. O que a gente tem que entender é mostrar quais são as prioridades, né? Um governo, quando um prefeito é eleito, ele define quais são as metas que ele quer chegar, né, nos 4 anos e aonde ele vai investir mais. As outras áreas, elas podem continuar o seu trabalho, mas com certeza elas ficam um pouquinho para trás para você ter um colchão de recursos que atinja tudo isso. Infelizmente, a gente tem ainda, qualquer governo que passar em Ribeirão Preto nos próximos anos tem que continuar na política de contrair novos empréstimos. Se você não tem uma capacidade de pagamento, né, que a gente fala, os bancos, antes de emprestar o dinheiro para a prefeitura, ele tem que olhar qual a capacidade de pagamento. Se a gente perder a capacidade de pagamento que a gente tinha até o ano passado, ninguém vai querer emprestar dinheiro para nós, Miguel. Isso é um problema muito sério. Então a gente tem que ter uma solidez no orçamento, não gastar mais do que a gente recebe, receita e despesa. Se continuar assim, beleza, vai ter recurso, vai poder contrair empréstimo para fazer investimento. Caso contrário, a gente não vai ter empréstimos e não vamos ter recurso do orçamento para fazer. Então é uma questão de gestão mesmo, tem que segurar um pouco para poder investir lá na frente. Vereador, Só fazendo um parênteses. Se você for comprar um carro quando você tiver 18 anos, você tem que economizar seu dinheiro, sua mesadinha, para você ter recurso lá na frente. Você tem que penalizar um pouco, senão ou você vai se endividar lá e vai pagar mais juros sem ter entrada, né? Então, é a mesma coisa na gestão pública. vereador, como que você acha que vai estar a cidade de Ribeirão após esse mandato daqui a alguns anos? Olha,
A gestão passada ela investiu muito em questões de mobilidade. Aí vocês podem perguntar por que foi investido isso? É porque foi uma linha de financiamento na época do governo Dilma concedido à nossa cidade no PAC na mobilidade. Então, não tinha como mudar esse recurso de cara. Então, foi feito inúmeras obras. Eu não tapo o olho, não. Eu acredito que teve muitas falhas também na execução dessas obras. A gente poderia ter tido um plano de mobilidade melhor, né, executado. Mas eu ainda estou tentando entender o que o governo pretende nos próximos 4 anos. Eu não consigo ainda te falar, olha, Miguel, eu acredito que o prefeito vai investir em um hospital. Não, vai fazer o HC lá que não é do recurso municipal, vai ser recurso estadual. Aí você pode me perguntar, e na educação? Ainda pode ser 2, 3, 4, 5 escolas, construção, mas enfim, algo estrutural eu ainda não consigo enxergar. Tem um recurso que estava alocado para fazer o centro administrativo, que foi retirado. A maior parte desse recurso foram de vendas diárias, né, de terrenos que foram feitos da prefeitura, e também a venda da folha de pagamento, né, quando a prefeitura fez um leilão, aonde que banco que receberiam os funcionários, né, então teve um recurso, o restante era financiamento. E o prefeito alocou, pelo menos prometeu, né, que vai fazer o centro do autista, que é uma bandeira minha, e ele ia fazer uma série de outras obras pequenas, né. Eu até pedi, não obtive resposta, para que ele fizesse um novo distrito industrial, que a gente precisaria um pouco diversificar, até que a minha bandeira, né, Miguel, do desenvolvimento econômico. Mas eu não recebi sinalização se a prefeitura vai investir num novo distrito industrial, que seria muito importante. A gente percebe várias fábricas indo para outras cidades, poderia vir para Ribeirão e a gente conseguir melhorar essa nossa economia, né? Mas infelizmente eu não consigo te afirmar como é que vai ser daqui a 4 anos. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado essa entrevista. É uma entrevista um pouco curtinha mesmo, só para saber um pouquinho mais o que está acontecendo. Obrigado, Miguel. Obrigado por ter vindo até a mim aqui. Uma entrevista que a gente consegue passar mais ou menos o meu histórico que a gente está pensando, né? Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Obrigado, vereador, por ter aceitado. E é isso. Obrigado.